Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E se você acha que já se surpreendeu o suficiente com Bolsonaro, não ache, porque acaba de sair uma notícia ainda mais surpreendente até agora do nível de ousadia desse sujeito que consegue se manter no noticiário quase 3 meses depois de ter deixado o poder. Bolsonaro é o assunto todo dia da imprensa, o assunto de destaque todo dia na imprensa, e agora não mais pelas sandices que ele profere, mas pelas descobertas do que ele fez ao longo dos 4 anos que ocupou a presidência da República. E agora a notícia de que ele usou a Agência Brasileira de Inteligência para monitorar os adversários políticos. Acredite se quiser, ele tem um equipamento que ele comprou, um equipamento para a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para que ela pudesse monitorar até 10 mil pessoas, sabendo em cada lugar que essas pessoas transitavam, até onde elas entraram, quanto tempo ficaram e, com base nessas informações, saber até quem são seus contatos, né? Investigar ilegalmente a vida das pessoas, porque esse equipamento ele monitora o deslocamento de um aparelho celular. Então basta ter o número do aparelho celular do indivíduo para saber aonde ele vai. Isso é algo concernente a um estado policial. Vamos ver a matéria e depois um comentário de um colunista do portal Metrópolis que explica bem a gravidade desse caso. A ABIN de Bolsonaro usou programa secreto para monitorar a localização de pessoas por meio do celular. A ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, controlar os passos de até 10 mil proprietários de telefones a cada 12 meses. Durante os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional. Segundo documentos obtidos pelo jornal O Globo e relatos de servidores, a ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, monitorar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. Para isso, bastava digitar o número de um contato telefônico no programa e acompanhar no mapa a última localização conhecida do dono do aparelho. A prática suscitou questionamentos entre os próprios integrantes da ABIN, pois a agência não possuía autorização legal para acessar dados privados. O caso motivou a abertura de investigação interna e, para especialistas, a vigilância pode ainda violar o direito à privacidade. Procurada, a ABIN diz que o sigilo contratual a impede de comentar. A ferramenta chamada First Mile ofereceu à agência de inteligência a possibilidade de identificar a localização da área aproximada de aparelhos que utilizam as redes 2G, 3G e 4G, desenvolvido pela empresa israelense Cognite Esverint. O programa permitia rastrear o paradeiro de uma pessoa a partir de dados transferidos do celular para as torres e telecomunicações instaladas em qualquer região. Com base no fluxo dessas informações, o sistema oferecia a possibilidade de acessar o histórico de deslocamentos e até criar alertas em tempo real de movimentações de um alvo em diferentes endereços. A agência comprou o software por 5,7 milhões com dispensa de licitação no fim de 2018, ainda na gestão Michel Temer. A ferramenta foi utilizada ao longo do governo Bolsonaro até meados de 2021. Então, realmente, há muito pouco o que dizer
sobre isso, além desse comentário sobre as digitais do governo Bolsonaro na criação de um Estado policial. E, na verdade, inclusive, as suspeitas de persecução de ministros do Supremo. Todo cuidado é pouco em um mundo onde até objetos domésticos e aparência inocentes são capazes de espionar seu comportamento e desejos. Pois bem, comprada no final do governo Michel Temer, a ferramenta First Mile, desenvolvida pela israelense Cognite, custou a bagatela de 5,7 milhões de reais. Não se sabe se ela entrou em ação de imediato, sabe-se, porém, que dela se valeu o governo Bolsonaro entre 2019 e 2021 via ABIN. Então, realmente, o que se pode entender é que havia um plano de instalar uma ditadura no país. Não é? O plano é muito claro para instalar uma ditadura no país onde os cidadãos perderiam o direito à privacidade e poderiam ser investigados pelo Estado sem autorização judicial. Foi disso que o Brasil se livrou. E mensagens de WhatsApp da procuradora do caso das joias de Bolsonaro mostra que ela é bolsonarista. Designada para tocar a investigação do MPF sobre as joias de 16,5 milhões de reais pelo regime saudita a Bolsonaro e sua mulher, a procuradora Gabriela Saraiva de Azevedo, simplesmente, eu vou deslindar o caso para você, simplesmente ela disse que a invasão dos palácios em Brasília não era tão grave assim, que os acampamentos eram bonitos, as pessoas faziam orações, era uma coisa muito elevada. E essa mulher que vai investigar o Bolsonaro? Então tá aí o alerta de reportagem da revista Veja de que isso é inadmissível, que uma pessoa que tem essa opinião formada sobre o caso possa investigar alguém que ela, inclusive, deixa ver que demonstra admiração. Ela tem que se declarar impedida de tocar esse caso. E o youtuber que tentou explodir a bomba no aeroporto de Brasília e outros bolsonaristas seguem foragidos. Mais de 2.000 bolsonaristas foram presos e respondem pelos ataques antidemocráticos. Mas uma parte está sumida. A insatisfação de parte dos bolsonaristas com a derrota eleitoral gerou a violência civil e esses eventos levaram a processos judiciais que já resultaram na prisão de 2.000 pessoas. O foragido acusado do crime mais grave é o youtuber bolsonarista Wellington Macedo de Souza, de 47 anos. Monitorado por tornozeleira eletrônica, ele dirigiu o carro que levou a bomba para ser instalada em um caminhão de querosene que iria descarregar no aeroporto de Brasília. E Macedo e dois comparsas, Jorge Washington de Oliveira, de 54 anos, e Alan Diego dos Santos, de 32, já foram tornados réus pela tentativa de atentado à bomba. Os dois últimos foram presos pela polícia nos dias seguintes do atentado. O Wellington, que trabalhou com a Damares, do Ministério dos Direitos Humanos, já foi preso uma vez em setembro de 2021 e agora está foragido. E o Flávio Dino diz que Marielle Franco foi vítima de hegemonia do ódio. Basicamente, o Flávio Dino fez uma insinuação de que autoridades graúdas protegeram os mandantes do assassinato de Marielle, por isso que há 5 anos esse caso não é desvendado. A família de Marielle está esperançosa de que, com Lula no poder e a entrada da PF no caso, o mandante seja identificado. E é muito provável que esse mandante seja exatamente aquele de quem todos mais suspeitam. E o exército deixou extremistas tirarem barracas antes de 8 de janeiro. O vídeo mostra o exército complacente com os bolsonaristas extremistas tirarem barricadas antes do 8 de janeiro. O vídeo mostra o exército complacente com bolsonaristas extremistas que retiraram barricadas que impediam o acesso ao palácio.
E aqui um bolsonarista de 4 no chão, em sinal de submissão às Forças Armadas. Realmente uma postura de gado, com as 4 patas no chão. O exército permitiu a retirada de barricadas que impediam o acesso de manifestantes de carro e moto ao acampamento bolsonarista. Então aí esses casos estão sendo investigados e esses militares têm que ser punidos de qualquer maneira. E a Polícia Federal faz um pente fino em outros presentes recebidos por Bolsonaro, porque acha que pode ter mais tramóia por ali. A Superintendência da PF vai passar um pente fino na lista dos presentes que Bolsonaro recebeu. Segundo foi apurado, os delegados da Polícia Federal que comandam o inquérito sobre as joias trazidas da Arábia estão avaliando a relação de presentes requisitada do Palácio Planalto, depois que veio à tona o escândalo das joias. O objetivo da verificação é saber se mais algum objeto valioso recebido por Bolsonaro foi incluído indevidamente entre os itens considerados personalíssimos, ou seja, se ele furtou mais alguma coisa. E a pressão de aliados pesou na decisão do Bolsonaro de devolver as joias. Na verdade, houve uma grande pressão de todos os aliados, dizendo que se ele continuasse com aquelas joias, a possibilidade de ser preso ia aumentar muito mais. Foi por isso que ele devolveu. E o Moro se prepara para confrontar Zanin no Senado e tanto o Lula quanto o próprio Zanin estão torcendo para que o Sérgio Moro ataque o Zanin no Senado. Porque o Moro, para que se entenda, é um político isolado no Congresso Nacional e odiado por muita gente no Congresso Nacional. Então, no Senado, se ele fizer oposição ao Zanin, o Zanin vai ser aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é bom que todos aí tenham bastante atenção nesse caso, porque o Sérgio Moro finalmente vai prestar algum serviço ao país. E o PT quer a mulher do Haddad como vice na chapa de bolos à Prefeitura de São Paulo, hein? A Ana Estela Haddad. É uma bela decisão e isso pode fortalecer demais a candidatura do Boulos dentro do PT. E a Michele diz que não vai ficar nos Estados Unidos com Bolsonaro, mandou dizer que volta no dia 21 para um evento do partido dela e do Bolsonaro. Porém, o que se pode ter certeza neste momento é que a Michele está indo. Se volta, ninguém sabe, porque ela também é afetada por acusações de roubo das joias do acervo da República. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.